Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Nós não temos a capacidade de enxergar além do texto, entender o sentido do texto profundamente espiritual, se o Senhor não esclarecer a nossa mente e coração. Será apenas um exercício de interpretação, de apresentação de um sermão por meio da pregação. Mas conforme a Tua palavra nos ensina, a pregação é muito mais do que isso, Senhor. A pregação é um arauto sendo levantado pelo Senhor para falar tão somente aquilo que Tu queres, para anunciar tão somente a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Fala ao nosso coração, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Mateus capítulo de número 21. Vamos para lá. A partir do versículo de número 23. Mateus 21, a partir do versículo de número 23. O que vimos na sequência do estudo do capítulo 21 é que o Senhor entra em Jerusalém no primeiro dia da semana. Segundo dia, na segunda-feira, Ele então purifica o templo, efetua curas no templo, mostrando qual a finalidade e o propósito da casa de oração. Seria um lugar para que Deus fosse adorado e pecadores fossem então resgatados, redimidos. Era o lugar onde as crianças, elas louvariam ao Senhor de maneira perfeita, com o coração puro e purificado pelo Senhor para esse propósito. E quando o Senhor Jesus então volta para Betânia, cidade hospedeira aos peregrinos de Jerusalém, ele cedo de manhã, quando retorna para Jerusalém, versículo 18, ele tem fome e ele encontra uma figueira à beira do caminho incomum. Por que eu digo isso? Porque naquele período, justamente naquele período, não era comum que as figueiras já estivessem com os seus frutos maduros para que os homens pudessem retirá-los e comê-los. Mas durante o caminho, Jesus encontra uma figueira e quando ele se aproxima dela, o que chama a atenção é que ele só encontra folhas. Os frutos eles começavam a crescer, ou crescem ainda hoje nas figueiras primeiramente, e à medida em que eles vão amadurecendo, as figueiras então elas ficam cobertas de folhas bem verdinhas, e assim o homem entende que já há fruto naquela figueira. Mas o que Jesus vê é uma figueira coberta de folhas, então aparentemente frutífera, mas sem frutos, ela era estéril. E então ele pronuncia juízo e maldição àquela figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E diz a Escritura que a figueira, ela imediatamente ela seca. A imagem aqui é justamente aquela que Jesus encontra em Jerusalém. Ele encontra um templo cheio de corações vazios, ele encontra um templo glorioso em sua construção arquitetônica, mas sem vida espiritual. Ele encontra homens religiosos que aparentavam orando nas praças, com afeição, que jejuavam e conhecedores da lei ao pé da língua, sem nenhum temor ou piedade ao Senhor, a ponto de não enxergarem que as profecias haviam se cumprido. E então Jesus, ele percebe que os discípulos ficam admirados com o que acontece com a figueira, mas ele chama a atenção deles para si, dizendo: se vocês não duvidarem e tiverem fé, vocês farão muito mais do que eu fiz com esta figueira. Nós percebemos que é comum, portanto, ser religioso, mas infelizmente não viver piedosamente ou de maneira experimental a verdadeira religião. Nós vimos que é possível que eu professe a minha fé em Cristo, mas sem ainda ter experimentado o milagre do novo nascimento ou da regeneração, porque só pode ser realizado pelo Senhor. Então é possível que eu engane a todos,
conquanto não consiga enganar o próprio Senhor Jesus Cristo. E essa lição é uma lição importante, ela ainda hoje nos chama a atenção para que não façamos a nossa profissão de fé sem a certeza de que nós pertencemos a Cristo. Agora, na sequência do capítulo 21, o que nós vamos notar, a partir do versículo 23, a autoridade de Jesus, ela passa a ser questionada. Mais uma vez, ela é questionada na realidade. Mas na sequência, é interessante notar o seguinte: como é que Jesus entra em Jerusalém? Ele entra em Jerusalém ouvindo o povo cantar, bendito o que vem em nome do Senhor. À medida então que ele toma as atitudes necessárias e ele faz o que deve ser feito, os religiosos de seu tempo, eles agora começam a questionar Jesus: com que autoridade tu fazes estas coisas? E no decorrer daquela semana, chamada Semana da Paixão de Cristo, o último clamor dos homens é: crucificai-o já. É isso que geralmente, e costuma se contar, acontece com pastores. E eles falam ou contam essa história de uma maneira irônica e divertida. Mas às vezes os pastores chegam nas igrejas e a igreja empolgada diz: bendito que vem em nome do Senhor. Mas aí o pastor começa a pregar o evangelho e dizer aquilo que precisa ser dito e falar o que deve ser dito. E aí a igreja começa a questionar e diz: com que autoridade ele faz estas coisas? E no final então da sua história e trajetória, ele acaba saindo da igreja porque o povo está dizendo: crucifica, crucifica, crucifica este homem. Então a história se repete, não somente em Cristo, não somente em pastores fiéis, na vida de pastores fiéis, mas também de igrejas fiéis. E o que nos chama a atenção para a passagem em questão hoje é que Jesus ele vai apresentar 3 parábolas respondendo ou exortando os religiosos de seu tempo, porque passaram a questionar a autoridade daquele que veio em nome de Deus. Vejam só, do versículo 23 ao versículo 27, a nossa primeira leitura. Eu peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideraram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vejam só como Jesus, ele sabia lidar com fariseus. E nós estamos cercados ainda hoje de fariseus em nosso tempo. Na realidade, todo homem crente, ele luta contra o fariseu que está em seu próprio coração, que quer fazê-lo entender que a salvação é conquistada pelo moralismo ou legalismo, que na realidade é o acréscimo à suficiente palavra de Deus. Quando eles questionam a autoridade de Jesus, eles estão dizendo: com que autoridade estás fazendo tudo isso aqui? Porque vejam, Jesus ele entra em Jerusalém e é recebido com honras e glórias que só poderiam ser dadas ao Cristo. Jesus ele volta para Jerusalém e ele bota para correr por uma segunda vez aqueles que estavam fazendo da casa de oração casa de negócios, covil de salteadores. Ele recebe aqueles que estavam esquecidos e que deveriam ser alvo do amor e misericórdia dos fariseus de seu tempo, curando-os mais uma vez, recebendo-os da casa do Senhor e fazendo aquilo que deveria ser feito.
Jesus repreende os fariseus quando estes dizem que aqueles meninos estavam cantando louvores ao nome do Senhor, e eles então questionam a Jesus dizendo: não vai fazer nada? E Jesus diz: será que vocês esqueceram do Salmo 8? Que da boca de pequeninos e crianças de peito o Senhor tirou o perfeito louvor? E então a autoridade de Jesus sendo questionada, ela é respondida de uma maneira interessante. Jesus, ele faz uma pergunta para eles, replica e diz: se vocês me responderem, eu respondo para vocês. A pergunta de Jesus, versículo 25, é esta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Entendam aqui que Jesus não está falando apenas do ato de batizar, mas a expressão batismo de João aqui envolve todo o seu ministério. De onde era o ministério de João? Do céu ou dos homens? A pergunta que Jesus faz, ela é importante, e os fariseus, de maneira hipócrita e mentirosa, dizem não saber, porque eles tinham medo de se tornarem impopulares ou de serem rejeitados pelo povo, porque o povo reconheceu o ministério de João, enquanto eles condenaram a João, e porque não suportavam mais ouvir a João, foram coniventes com a sua decapitação. Quando o próprio Herodes fez aquele acordo miserável com a sua enteada, e ela pede, por influência da sua mãe, que não suportava mais ouvir a verdade do adultério entre ela e o rei, e então a cabeça dele é oferecida em uma salva de prata. Para a gente entender um pouco mais a pergunta do Senhor Jesus e por que ele dirigiu aos fariseus esta pergunta, voltem comigo para o capítulo 11. Vejam só, capítulo 11, vocês já viram comigo, a partir do versículo 7. Quando João estava preso e mandou perguntar se de fato Jesus era o Cristo, Jesus lhe responde. João ali não duvidou da missão, do ministério, da pessoa de Jesus, mas como todo homem, ele queria ouvir de Jesus se tinha valido a pena tudo o que ele enfrentou e está agora no cárcere por ter sido aquele escolhido para preparar o caminho do Cristo. E quando então os discípulos de João, eles partem e eles ouvem a resposta de Jesus, versículo 7, Jesus então, ele continua com o povo, e vejam só o que é que ele diz para o povo. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito, e ele cita Malaquias, capítulo de número 3. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus pergunta aos fariseus: de onde era o ministério de João? Porque eles sabiam que João confirmava por meio do seu ministério e das profecias, Malaquias capítulo 3. Ele se tornou o último grande profeta, aquele que preparou os caminhos para a chegada do Messias. Ele foi aquele que, escolhido pelo Senhor, ele veio anunciar e dizer que os homens precisavam se arrepender,
porque aquele que viria não era digno nem mesmo dele desatar as sandálias de seus pés, tamanho a sua glória, era o Rei dos Reis que viria. Então, quando Jesus faz essa pergunta aos fariseus, e ele já sabe a resposta, eles estavam questionando a sua autoridade, e a sua autoridade então questionada era sinal de profunda rejeição a tudo aquilo que aconteceu durante aquele tempo. Mas aí a gente prossegue, voltem para o capítulo 21, e a partir do versículo de número 28, eu convido vocês agora para lerem comigo até o versículo 32, a primeira parábola. Na primeira parábola, Jesus então vai falar aos fariseus, vai pregar para eles, utilizando parábolas e falando aquilo que estava acontecendo no momento exato. Vamos ler de 28 a 32 juntos, vamos lá. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, a sequência lógica do texto é que Jesus continua falando aos fariseus, e ele agora fala por meio de parábolas, e a primeira delas é a chamada parábola dos 2 filhos. E ele então usa a expressão: e o que vos parece? Então ele vai fazer uma comparação. Ele diz que um homem tinha 2 filhos. Ao primeiro ele disse: vai trabalhar na vinha, e o menino disse: eu vou, mas não foi. E ele se dirige ao segundo e diz a mesma coisa, mas este respondeu: eu não quero ir. Mas depois ele se arrepende de ter desobedecido ao seu pai e ele vai trabalhar. É uma parábola muito simples, e a pergunta ou a aplicação de Jesus é muito clara. Ele se dirige aos religiosos de seu tempo e ele pergunta para vocês: qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles respondem: o segundo filho. Agora, o que eles não queriam ouvir era aquela declaração de Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Um homem religioso, um homem conhecedor da lei, um homem que fazia os seus jejuns e orações, um homem que dava o dízimo, um homem de uma moral correta, um homem que guardava o sábado, um homem que se dirigia à sinagoga, jamais aceitaria aquela palavra de Jesus. Mas sabe por que não aceitaria ou não podia aceitar? Porque ele mesmo, tomado do seu orgulho, acreditava em que a sua própria autojustiça era suficiente para destacá-lo de publicanos e meretrizes. Os publicanos e meretrizes em Jerusalém, eles apontavam ou significavam o pior que uma sociedade poderia ter. Publicanos, judeus que se venderam ao Império Romano e se tornaram cobradores de impostos a serviço do Império e que ganhavam acima ou em cima do que conseguiam retirar do povo. Então, eles odiavam e sempre aplicavam o destino ou a condenação eterna a publicanos e prostitutas. As prostitutas, historicamente, sempre foram consideradas a pior espécie de gente que possa existir nas nações, nos mundos ou no mundo, nos países. Percebam que a inversão de valores hoje até tenta maquiar aquilo que até hoje significa ou marca o destino de uma pessoa marginalizada. Por exemplo, o nosso país quer regulamentar a prostituição chamando-a de profissão.
Não vai mudar nada uma prostituta se apresentar com a carteira assinada. Ela sempre vai carregar a pecha de ser uma meretriz ou prostituta. Nunca vai conseguir se libertar disto, infelizmente. Ela pode ser considerada ou colocada em uma vitrine em Amsterdã, para que todos a vejam e o homem pague, escolha e se deite com ela. Mas ela sempre será vista como uma prostituta. Agora vejam o que Jesus está dizendo. E percebam as implicações do que o Senhor está dizendo aos fariseus e aos escribas e aos anciãos de seu tempo. Eu digo verdadeiramente e solenemente para vocês, que publicanos e meretrizes vêm antes de vocês no reino de Deus. Jesus conclui então dizendo, porque João, ele veio a vós outros no caminho da justiça. Ele veio cumprir o seu ministério. Ele veio preparar o meu caminho. Mas vocês creram nele? Vocês não o receberam. Mas sabe o que os publicanos e meretrizes fizeram? Creram. Jesus sempre foi condenado por comer e beber com publicanos, com pecadores. Não é que Jesus fazia festa com eles. Não é que Jesus entrava nos prostíbulos e lá sentava, comia, bebia e se divertia. Jesus não voltava as costas para eles. Jesus os recebia. Jesus os curava. Jesus pregava para eles. Jesus os salvava. Ao passo que os publicanos, eles eram tão santos que eles não podiam se misturar com esse tipo de gente. Parece que isso tem um pouco a ver com a religiosidade dos nossos dias. A religiosidade de homens arrumados, bonitos e perfumados, mas escravos da pornografia na internet. A imagem de homens que são pais de família, que se dirigem para a igreja, que pregam sermões, que ensinam a palavra, que dirigem louvores, mas que traem suas esposas. A imagem é de mulheres que se consideram santas e puras e que se dirigem à igreja e que conhecem a palavra, mas que são mentirosas, fofoqueiras, falsas e que não amam ao próximo. A ideia, ela se aplica a toda espécie de falsa religiosidade. E, meus irmãos, moralismo não salva ninguém. O evangelicalismo brasileiro carrega as suas marcas. E através destas marcas, o evangelicalismo brasileiro se esconde. Através destas marcas, o evangelicalismo brasileiro estabelece a sua verdade. E continua a dizer que crente não fuma, crente não bebe, crente não dança, crente não vai para show e por isso é crente. Ser crente é muito mais que isso. Ser crente é entender o significado, a obra, a missão do Messias. É receber como os publicanos e meretrizes receberam, considerando-se pecadores, o Cristo como Senhor e Salvador. Veja, é muito mais do que professar publicamente a sua fé. É responder publicamente aquilo que Cristo exerceu pela graça em seu coração. Eles não creram, eles não se arrependeram, é o que Jesus diz no final, e por isso os publicanos e meretrizes o precederiam no reino. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, vocês não se arrependeram para acreditar em João. As parábolas, elas prosseguem, e eu gostaria de apresentar a vocês a segunda parábola. A terceira nós vamos deixar para domingo que vem, dos versículos 33 a 46 agora. Jesus continua, e mais uma vez ele fala de forma dura aos falsos religiosos de seu tempo. Atentai noutra parábola, versículo 33. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha.
Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Agora vejam a aplicação que Jesus ele vai fazer com a apresentação desta parábola. Ele vai continuar a partir do versículo 40 e diz: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Os religiosos de seu tempo então respondem: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Agora vamos ler do 42 ao 46. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. A ideia é a mesma aqui. Jesus agora, ele vai contar outra parábola, e ele vai dizer que o dono de uma propriedade, ele então plantou uma nova vinha, ele cercou, ele arrumou, ele construiu toda uma estrutura, e ele então arrendou aquela estrutura para os lavradores saindo de seu país. O resultado é que quando ele manda seus servos para receberem os frutos, eles então matam um a um. A imagem aqui, clara, porque Jesus aplica esta parábola, é daquilo que o povo ou os religiosos e os reis de Israel fizeram com os profetas no decorrer da história. Mataram muitos, prenderam outros, não recebendo o último grande profeta. Ele teve a sua cabeça cortada por pregar a verdade. E quando então o dono da vinha diz: eu vou mandar o meu filho, não é possível que eles vão fazer o mesmo com o meu filho. Os lavradores então, vendo, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos ficar com tudo. É isso que a falsa religião ainda hoje promove ou executa em nossos dias. Cristo é esquecido, Cristo é colocado de lado, Cristo é utilizado apenas como instrumento para a promoção dos homens e para o enriquecimento de falsos líderes, e eles então o matam e se apoderam da sua herança. Jesus então ele aplica esta parábola e veja que antes de aplicá-la ele diz: quando o Senhor da vinha voltar, versículo 40, o que é que ele vai fazer com estes lavradores? O senso de autojustiça sempre é aquele que tem a solução para os problemas. Eles dizem: ele fará perecer horrivelmente estes malvados. Lembram do rei Davi? Quando, para encobrir o seu pecado, ele fez aquilo que tudo aquilo que era mal. E então quando Deus manda um profeta, e o profeta então conta aquela parábola da ovelhinha única que foi tirada por um homem que tinha tantas ovelhas,
A reação do rei, tomado da sua autojustiça, foi: quem é este homem? Traga ele para mim, porque ele será punido. E o profeta diz: és tu, ó rei. A diferença é que aquele profeta corajoso daquele dia não foi morto porque confrontou um rei crente. Quando ele é confrontado pelo profeta, ele cai em si e é tomado de profundo arrependimento. Não foi assim com os sacerdotes e os fariseus nos dias de Jesus. Jesus então disse, versículo 42, vocês nunca leram a Bíblia? Para que vocês têm Bíblia? Vocês nunca viram nas Escrituras, Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede, vem do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus então diz o que iria acontecer com uma figueira sem frutos, Israel. Jesus diz o que iria acontecer com o glorioso templo de Herodes, que na realidade deveria apontar para o perfeito templo de Deus, ou habitação de Deus, que é Cristo. No ano 70, depois de Cristo, toda Jerusalém foi novamente desolada e o templo destruído pelo Império Romano. Jesus então disse que o reino de Deus seria tirado deles e entregue a um povo que produziria os respectivos frutos. Eles não tinham recebido, entendido e aceitado o propósito porque Deus chamou Israel e separou Israel para que brilhasse para as nações a luz do Evangelho aos gentios, Jesus. Ao passo que eles rejeitaram ao Senhor, o Senhor também disse que eles seriam rejeitados. Versículo 44 diz: todo o que cair sobre esta pedra, todo o que tropeçar nela, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Rejeitar a Cristo, não receber o seu Evangelho, era assinar o seu atestado de condenação eterna. E os principais sacerdotes, concluindo, eles entendem muito bem o que Jesus queria dizer. Eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. Eles sabiam, eles conheciam a palavra, mas eles haviam rejeitado o Senhor. E eles queriam prender Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. Eles tentaram fazer isso. Mas porque eles tinham medo das multidões, eles não o fizeram. Mas eles preparariam toda uma cilada para crucificar e matar o Filho de Deus. É o que acontece, meus irmãos, na última semana vivida pelo Senhor Jesus Cristo. É o que suporta, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo entrando na Sião, imagem e figura da Jerusalém celestial. É o que enfrenta, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo sendo rejeitado por aqueles que deveriam pregar ao povo: este é Jesus, este é o Salvador, Ele está entre nós. Chegou então, portanto, a nossa redenção. Eles crucificariam a Jesus, mas eles fariam isto conscientes de que a pedra que os construtores rejeitaram se tornaria o fundamento da igreja. Para a gente aplicar o que nós vimos agora, estas duas parábolas e essa questão a respeito da autoridade de Jesus, eu gostaria de convidar os irmãos para a primeira carta de Pedro, capítulo 2.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Observem que a história da redenção, então, vai nos mostrar que o que Cristo prometeu, Ele cumpriu. Israel, então, perde o privilégio e, por rejeitar o Messias, agora vê o seu reino, ou o reino do Senhor, sendo entregue a outro povo. Que povo é este? A igreja de Cristo. É complicado, às vezes, a gente entender ou explicar, se você não tem acompanhado e entendido conosco o significado das alianças, mas eu preciso dizer isso. Israel, enquanto povo, foi nação igreja na antiga aliança. Mas, segundo as profecias, isto não duraria para sempre, mas Israel seria o recipiente de onde nasceria ou descenderia o Messias, porque de um povo Deus alcançaria as demais nações. Com a rejeição de Israel, o Evangelho, então, ele alcança um outro povo, agora católico ou universal. A palavra católica quer dizer universal. O Evangelho, portanto, ele não se limitaria a um povo, mas o Evangelho se espalharia entre as nações, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós chegamos em 1 de Pedro, capítulo 2, vejam só que interessante. Quando o apóstolo agora está falando a este povo redimido, a igreja, que é formada de judeus, mas também dos gentios, ou seja, outros povos, olhem que palavra importante para os nossos dias. Diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Percebem a linguagem? Pedro era judeu. E Pedro agora está falando para a igreja do Senhor, não formada apenas por judeus, mas por outros povos. E ele está usando a mesma linguagem que Cristo apresentou àqueles que o rejeitaram: entrar no reino como uma criança, lançar fora toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, símbolos ou sinais de um verdadeiro moralismo, farisaísmo ou legalismo. E ele vai dizer que, fazendo estas coisas, com a atitude de lançar fora, você então, alimentado por Cristo, cresceria para a salvação, ou seja, seria santificado a cada momento. E ele conclui no versículo 3 dizendo: se é que você já experimentou que o Senhor é bom. Agora prossiga. Ele diz então que esta atitude seria possível se Cristo fosse recebido pela fé, se ele fosse crido como Salvador, se os homens se arrependessem de seus pecados e não o rejeitassem. Se não, vejamos o versículo 4, vamos ler juntos até o versículo 6. Vamos lá? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então a mensagem continua sendo a mesma: venha para Cristo, achegue-se a Ele, não o rejeite assim como os homens o rejeitaram. Para com Deus Ele é a pedra ou a rocha da salvação, eleita e preciosa.
Nele nós somos então agora edifício espiritual, como pedras espirituais, somos o templo do Senhor, habitação e morada de Deus. Nele nós temos acesso ao Pai. Nele nós somos sacerdócio real, santo. Nele nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, o que os fariseus não compreenderam, o que os sacerdotes rejeitaram, é que tudo aquilo que o templo significava seria cumprido em Cristo. E não haveria mais necessidade de sacrifícios, não haveria mais necessidade de um templo, porque Cristo seria tudo em todos. Pois o que está na Escritura se cumpre nele, versículo 6. Ele foi colocado em Sião como a principal pedra de fundação, preciosa e escolhida por Deus. E ele conclui dizendo: quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Esta era a profecia de Isaías a respeito de Jesus. Os fariseus rejeitaram esta profecia. Os fariseus aguardavam um Messias que não era aquele descrito nas Escrituras. Assim como ainda hoje, os judeus que não receberam o Evangelho aguardam um Messias que jamais virá como eles esperam, porque já veio e foi rejeitado por eles, e tornará a segunda vez para destruir todos os seus inimigos. Porque versículo 7 diz: para vós outros, portanto, os que credes, Jesus é a preciosidade, mas para os que não creram, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, e são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Rejeitar a palavra é rejeitar a Cristo. Ser desobediente é tropeçar na palavra por não aceitar que Ele é a rocha eterna, é a rocha da salvação, e que somente nele há verdadeira salvação. Rejeitá-lo ou esquecê-lo é experimentar então a sua própria rejeição, aquilo que os fariseus sofreram, porque o reino seria retirado deles e dado a um outro povo. É o que nós vemos então aqui nos versículos 9 e 10. Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Cristo, então, sendo o Senhor e Salvador do seu povo, redimindo por seu sangue, construindo e edificando a sua igreja, sendo ele a rocha de fundação, ele então diz que nós que não éramos povo, hoje somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, hoje alcançamos misericórdia. Esta ainda hoje é a mensagem do Evangelho. Esta ainda hoje é a mensagem da palavra de Cristo. Venha para Ele. Não o rejeite e tropece na palavra, venha para Ele, arrependa dos seus pecados, creia nele e seja salvo. Esta ainda hoje é a mensagem para a sua igreja, a sua noiva gloriosa, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta noiva tem uma missão gloriosa. Ela não deve se calar, ela deve anunciar a mesma mensagem proclamada por João, os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo. Ela deve proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Rejeitar a Cristo é fazer o pior negócio da sua vida. Esconder-se no seu falso moralismo,
é tomar a pior decisão que um homem pode ter na vida. Confiar naquilo que se faz ou naquilo que se acha ser bom. Esquecer-se ou é o mesmo que pisar em Cristo, na sua cruz, em sua obra. É isto o que a mensagem do Evangelho não nos esconde e ainda hoje nos diz. Qual é a sua postura diante do que você acabou de ouvir? Qual é a sua posição diante do que você acabou de ouvir? Da palavra de Jesus? Rejeitá-lo? Esconder-se em si mesmo? Acreditar que o simples exercício das coisas espirituais garantirá para você salvação? Isso vai tornar você cada vez mais fariseu, fariseu, fariseu. Um velho fariseu, cheio de ranços, cheio de vícios, o mais justo dentre os fariseus, aquele que não exerce misericórdia, amor e bondade, o pior dos fariseus, aquele que tem as orações prontas, as palavras certas, mas não tem vida, que não tem o seu coração queimando por Cristo, por sua obra e por sua missão. Se tornará o pior dos fariseus se continuar entendendo que a religião é apenas o mero cumprimento de algumas regras. A verdadeira religião está em Cristo, e crendo em Cristo e sendo justificado por Ele, e recebendo dele um novo coração, você vai entender por que deve viver e obedecer ao seu Evangelho. Qual é a sua posição? Vir à igreja somente não vai mudar nada. Continuar fazendo aquilo que você faz dominicalmente não vai mudar as coisas. Seguir a fé dos seus pais sem experimentar um verdadeiro novo nascimento não vai adiantar. Não vai mudar o que você faz durante a semana, não vai mudar o que se passa em seu coração, não vai mudar a sua própria rejeição agora ao que eu estou falando, porque você não suporta mais ouvir a mesma coisa. Não vai mudar, não vai mudar. Se você não se arrepender e crer em Cristo, Ele continuará sendo para você uma pedra de tropeço. E os que tropeçam na palavra perecerão. Mas os que creram, ou os que creem em Cristo, encontrarão nele a preciosidade, a verdadeira segurança, somente nele, Senhor e Salvador nosso. Portanto, hoje, creia no que Cristo diz. Não se iluda com aquilo que por vezes o seu coração entende como religião. Não pense que a religião envolve apenas um mero cumprimento de regras. Não acredite no que o mundo diz, que esse assunto, religião, é relativo e que todos os caminhos convergem a Deus. Só Cristo salva. Esta é uma verdade absoluta. Só Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo salva. Portanto, não brinque com isso. Arrependa-se hoje e creia nele para a sua salvação. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Louvamos ao Senhor por Sua palavra e porque, como de maneira tão clara, o Senhor nos diz o fim daqueles que rejeitam ao Senhor, ao Seu Evangelho. O fim daqueles que rejeitam a Sua autoridade e não o recebem como o Messias prometido. Será terrível, não entrarão no reino, assim como os judeus terão o seu reino retirado e dado a outro. Ó Senhor, que a Tua palavra nesta noite, que não volta vazia, traga salvação, transformação àqueles que precisam, assim como nós, crerem, que precisam crer e receber a Cristo como Senhor e Salvador. Ó Senhor, abençoa
ao teu povo, para que entenda de uma vez por todas que é propriedade exclusiva tua, nação santa, eleita, e que deve proclamar este evangelho a todo e qualquer custo. Ó Senhor, fortalece a nossa fé e nos faz lembrar sempre que Cristo, a pedra angular, fundamental, é a nossa preciosidade. E não há nada mais valioso para a nossa alma do que Cristo, do que ter a Cristo, do que crer em Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Fortalece, Senhor Deus, a cada um de nós, livrando-nos do fariseu que habita em nós, que nos tenta levar e viver uma religião de obras, confiando naquilo que fazemos e não nos conduzindo pela fé obediente no Evangelho do nosso Senhor e Salvador. É no nome dele, Jesus Cristo, o nosso único mediador, o nosso Redentor maravilhoso, que nós oramos. Amém.